Paz e bem, eu quero estar trazendo aqui uma meditação, uma reflexão, trazendo um esclarecimento sobre aquilo que eu entendo, que eu creio que a Bíblia nos ensina. Nós, principalmente os da América do Sul, já tenho falado isso há mais de uma década. Nós somos permeados, nós somos inculcados com um monte de misticismos, crendices, e mesmo que a gente seja cristão de nascença ou tenha se convertido a Jesus Cristo posteriormente, a gente está num ambiente que nos leva a ter que pegar em coisas para crer, a ver coisas para poder crer. Nós somos daqueles que ainda, digamos que cremos no Jesus, que é Deus que se fez homem e morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ainda assim, a gente precisa sempre de coisas palpáveis para a gente crer. Por que eu estou lhe falando isso? Eu estou lhe falando isso porque é uma cultura que não é desde sempre, mas que há muito tempo nos permeia, de que quando nós cristãos vamos ao monte orar, é uma maneira de Deus nos ouvir melhor, de nos consagrarmos mais, de encontrarmos a Deus com mais facilidade. E eu quero falar um pouco sobre isso. Quando nós vamos ler em 1 Reis, no capítulo 20, principalmente a partir do versículo 22, vai dizer que o nosso Deus, ele é Deus dos montes e dos vales. Eu te convido a ler essa passagem depois. Quando vamos ler o Salmo 104, o Salmo 19, vamos ler Romanos 1:19, vai dizer que a criação, ela proclama a glória de Deus, ela dá testemunho da glória de Deus. Se a gente lembrar de Gênesis, vai lembrar que Deus criou todas as coisas. Nós cristãos, inclusive, dizemos que Deus é onisciente, onipresente. E a gente fala isso, diz que crê nisso, mas a gente ainda não conseguiu compreender que o que Deus busca é um coração aquebrantado e contrito quando nós oramos. Isso está lá em está em Salmo 51. O que Deus busca é nosso reconhecimento que sem Ele nada somos e somos dependentes dEle. Como tem a parábola que Jesus conta do publicano e do fariseu, que o fariseu era soberbo, arrogante, orando, enquanto o publicano não conseguia nem olhar para o alto, mas batia no peito, dizendo: Senhor, tenha compaixão de mim, que sou pecador. E talvez você me diga: mas Rogério, ou pastor Rogério, nós vamos encontrar um montão de vezes Jesus indo para o monte orar. E eu vou falar para você que é verdade. Nós também encontramos algumas vezes Jesus indo para o barco, entrando no barco para poder orar. Porque se tu te lembras da história de Jesus, onde ele ia havia uma multidão. Ele nunca conseguia estar sozinho, principalmente quando a fama dele cresceu, foi conhecida, daquele que curava, daquele que deu vista aos cegos, que transformou a água em vinho. Então Jesus, ele nunca conseguia ter um tempo dele, entre ele e o Pai, para orar. Por isso ele ia para lugares onde ele poderia ficar só e assim orar ao Pai, da maneira tranquila, sossegada, sem precisar orar bonito como faziam os fariseus para serem reconhecidos como santos. Não, Jesus queria o lugar da intimidade dele com o Pai. É por isso que lá em Mateus 6, ele vai dizer: quando forem, e falando para nós, forem orar, entre no seu quarto, no seu lugar secreto, fale com seu Pai, que é aquele que esquadrinha os rins, som do coração, aquele que conhece as nossas palavras antes de virem à nossa boca, ele sabe
o que nós precisamos e o que nós estamos falando com Ele. Inclusive, há pouco tempo aí atrás, um dos filmes cristãos que mais fez sucesso, um filme fantástico, é o Quarto de Guerra, era o quarto da oração, lembra disso? E aí você pode dizer, não, mas tem outros momentos que Jesus ia para o monte, inclusive o Sermão da Montanha, lá em Mateus 5. E eu vou falar para você que é verdade. Mas se você estudar um pouquinho, você vai entender que quanto mais alto nós estivermos, mais a nossa voz ela se propaga, mais o som se propaga. Como também a parte do mar, se tu ficares de costa para o mar e tu falares, o vento que vem do mar, ele vai fazer a sua voz se propagar. E Jesus não tinha alto-falante, caixa de som, então ele usava dos montes para que a multidão ouvisse, ele usava da beira-mar para que a multidão ouvisse. E aí você pode dizer, mas existem tantas experiências contadas do monte, eu vou falar a verdade, como tem tantas experiências contadas de hospital, de quartos, do caminho, da rua, inclusive há um livro que eu não lembro agora o nome, onde é dito que as orações mais sinceras, elas são ditas no hospital e ouvidas, fisicamente falando, pelas paredes. O que eu quero trazer para você nessa reflexão é que quando Jesus encontra a mulher samaritana em João 4, e ela vai perguntar para Jesus qual é o lugar que devemos adorar. No monte, qual monte? Na Judéia, em Samaria, Jerusalém, qual é o lugar? E Jesus fala, não tem a ver com nada geográfico, não tem a ver com geografia, porque a hora vai chegar, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tá Jesus falando que não tem nada a ver com geografia. Quando Paulo ele vai aconselhar a Timóteo, em 1 Timóteo 2,8, ele vai dizer que nós devemos orar em todo o tempo, em todos os lugares. Veja aí na sua Bíblia, 1 Timóteo 2,8. E se a gente for estudar um pouquinho mais, né, uma época que começaram a falar, poxa, o galho iluminou lá no monte, o graveto iluminou. Eu não vou entrar no pormenor, mas a ciência diz que um galho seco ele tem um elemento químico chamado fósforo. E quando o teu suor cai nele, ou algo parecido, ele ilumina, porque é uma reação química. Ainda que eu creia no sobrenatural, eu tenho um filho que é a prova do sobrenatural de Deus. Eu tenho um problema de coluna que os médicos dizem que eu não andaria, e eu sou a prova do milagre, do sobrenatural de Deus, ainda que eu creia que o maior sobrenatural é a salvação do perdido, é o perdão de pecados, quando reconhecido que somos pecadores e confessamos a Jesus. O que eu quero te dizer é que se você for para o teu quarto, se você estiver lavando a sua louça, estiver dirigindo o seu carro, com o mesmo desejo de encontrar a Deus, com a mente, a fé, igual a quando você sobe o monte, porque tu achas que é no monte que é o lugar de encontrar a Deus, eu tenho certeza que tu vais encontrá-lo, tu vais experimentar do sobrenatural dele, da graça dele, do derramado Espírito dele. É porque às vezes quando vamos ao monte, o nosso coração vai diferente, porque cremos no monte mais do que cremos em Jesus. E Jesus está em toda a terra, proclama a sua glória. Para terminar, porque já ficou maior do que eu esperava, Atos 2, que é o derramar do Espírito de Deus no dia da festa de Pentecostes, os discípulos estavam orando numa casa, onde tudo indica era a casa de Marcos, do Evangelho segundo Marcos, desse Marcos que escreve o Evangelho. Eram 10 dias orando numa casa, e ali houve o derramamento do Espírito Santo de Deus. O que Deus busca é um coração quebrantado e contrito. É um homem e uma mulher cheia de fé. É alguém que se humilhe diante dele. Eu não estou aqui para poder abalar a sua fé, pelo contrário. Essa reflexão é para que a sua fé aumente e tu entendas que se teu coração
for realmente de Jesus, for realmente de Deus, onde tu tiveres, ali será Betel, o lugar de oração. O monte que Jesus quer te encontrar é aqui dentro. Porque Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. É Deus dos cumes, o Deus das planícies, dos planaltos, do deserto, do paraíso, da lavoura, do mar. E Deus está em todos os lugares. E Ele quer que tu o encontre em todo e qualquer lugar. Que Deus te abençoe. Peço a você que se inscreva no meu canal, Rogério do Amaral, que você curta, e se tu entendes que foi bênção para a tua vida, que tu compartilhe com outras pessoas. Tem um sininho aí, ative o sininho. Toda vez que eu entrar com uma pregação, uma reflexão, tu terás a notificação avisando. Que Deus te abençoe. Recebe essa porção de vida. Até a próxima. Paz e bem.